Doce é muito bom, né? Não conheço ninguém que não goste um pouquinho de doce. Claro que algumas pessoas comem um pouco além da conta e outras se controlam um pouco mais, mas gostar de doce, acho que todo mundo gosta. É por isso que a gente escolheu essa pauta para começar a segunda-feira, principalmente depois de um feriado, que a gente acaba comendo um pouquinho demais, exagerando, e a vontade do doce, quando a gente come mais, parece que aumenta, né? Se você comer doce 3 dias seguidos, com certeza seu corpo vai pedir no 4º dia. A gente vai entender por que isso acontece com o querido nutrólogo André Weinert. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo e você? Bem, adoro conversar com você. Esse assunto é muito legal. A última vez que você veio, eu me lembro que a gente deixou, inclusive, combinado que falaríamos nisso, porque muita gente mandou mensagem. Aliás, elas já estão chegando. Eu já separei uma pergunta que é da Simone Schumer. Sim, um beijo para você, que é uma pergunta ótima. Mas antes da gente começar com as dúvidas aqui do Twitter, eu queria te perguntar o seguinte: por que o nosso corpo pede o bendito do doce? O que acontece? É um negócio do organismo, da cabeça? Não é fome, é vontade de comer doce. Tem explicações científicas para isso até, né? Então, a nossa alimentação foi mudando de acordo com o passar do tempo, né? Industrializando-se os alimentos e com isso vieram os doces refinados, os chocolates, as balas, né? E esses doces, eles têm dentro dos ingredientes dele, eles têm algumas substâncias que quando a gente come, elas são liberadas no nosso organismo e elas ativam algumas outras substâncias no nosso cérebro, né? Principalmente que todo mundo já conhece, que chama serotonina, principalmente. Que é uma substância que circula pelo nossos neurônios, nosso cérebro, que está intimamente ligada à sensação de saciedade, ao humor, ao sono, controle de temperatura. Então ela carrega um monte dessas propriedades, inclusive nessa de sensação de bem-estar, né? Que quando a gente come alguns, principalmente doces, né, a gente acaba aumentando essa população de serotonina no cérebro, encharcando o cérebro de serotonina e tendo essa sensação de bem-estar. Então a gente se sente mais tranquilo, mais calmo, ai, que mais delícia, alegre. Ainda bem que eu comi. Mas essa não é uma sensação só assim, imediata? Depois de algum tempo vai dando uma, não sei, não é uma deprê, mas fala, ai, eu comi o doce, não sei, muda, imediatamente a gente sente esse prazer, mas depois não é tão bom assim. Não, a gente tem que ter em mente assim, não é só o doce que é responsável pela liberação de algumas substâncias no cérebro que vão trazer o bem-estar, né? Nossa alimentação em geral tem de frutas, legumes, carnes, tem um monte de alimentos que trazem essa mesma sensação pra gente, né? O que o doce tem é carregado muito em açúcar, e o açúcar ele é responsável, a sacarose, ele é responsável por aumentar a velocidade esse encharcamento, vamos dizer, e trazer essa sensação um pouco mais rápido. Entendi, né? mais então, mas tem vários outros alimentos que também possuem as mesmas propriedades, claro, alguns em maior escala, outros em menores escalas. Que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Isso, que a gente tem, que a gente pode, né, abrir mão, a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que vai ajudar também nessa sensação. Agora, vicia, porque eu tenho a impressão que o doce vicia. Você comeu um dia, e no outro dia, e no outro dia, no próximo dia você fala, não, hoje eu não vou, segunda-feira, imagina, segunda-feira eu não vou comer o doce. Aí você tem a vontade de comer o doce. Então, vicia? Não é que vicia, é que tem os chocolatras, né? Principalmente a gente fala muito de chocolate. O que a gente percebe muito, que as pessoas não entendem às vezes, é que assim, quando geralmente as pessoas comem 2, 3, 4, 5 dias os doces, se você pegar no relatório, no recordatório alimentar dela, não é só o doce, eles exageram em tudo. Entendi. É o famoso fim de semana. Né? Só que às vezes isso é um grande erro que a gente comete, porque o nosso corpo não entende o que é o fim de semana. Para o nosso corpo, todo dia é um dia. É um dia. Então a gente sai, a gente perde um pouco o rumo do que a gente quer dentro da nutrição, né? E acaba exagerando não só nos doces, né? Mas os doces acabam viciando justamente por isso, porque como eles te dão uma sensação mais rápida de bem-estar, né? Você sente melhor, então aquela sensação, quando tem propaganda, aparece na televisão, que a mulher come o chocolate, fecha o olho, ai, a TPM vai embora, céu, olha exatamente. Que delícia, então, briguei com o meu namorado, terminei um namoro, exatamente. E aí come vai resolver o os chocolate. problemas todos com chocolate, né? Ou com outro doce, mas geralmente mais até com o chocolate, que o pessoal é mais viciado em chocolate, que vai trazer essa sensação de bem-estar.
Então, esse seria o vício, né? Esse vício que a pessoa busca dessa sensação de bem-estar. Então, sensação mesmo, às vezes a questão até de fugir de alguns problemas, tentando ter a sensação de bem-estar, ela vai descontar no doce, ela vai descontar na alimentação. Às vezes não é nem do sabor que ela vai sentir, né? É do bem-estar. É do bem-estar que aquilo vai provocar imediatamente. Exatamente. Vou fazer a perguntinha da Si, antes da gente ir para a cozinha, porque a gente vai dar aqui dicas, né, o doutor, de como diminuir a vontade de comer o doce e saciar rapidamente, porque não dá para comer doce todo dia, né, doutor? Não é recomendado. Não, o doce é recomendado com parcimônia. A gente libera o doce, a gente vai até falar disso, mas todo dia, em exageros, tudo tem um limite. Porque a Si escreveu o seguinte pra gente. Aliás, ela sempre me escreve, adoro a Si. Um beijo pra você. Gostaria de saber, tenho hipoglicemia. Muita gente tem hipoglicemia. Segundo minha endocrinologista, tenho que comer doce, senão desmaio. Como faço? Não, é assim. Como é essa questão da hipoglicemia com o desmaio e etc? Vamos com calma, senão vai ter muita gente que vai arrumar hipoglicemia por aí como desculpa para poder comer doce. Né? Eu acho que primeiro tem que se estudar, identificar direitinho o tipo de hipoglicemia que ela tem, né? Se ela tem alguma outra doença de base ou não. Mas geralmente pacientes, pessoas que têm hipoglicemia, o doce em si eu não recomendo. O doce de açúcar, sacarose, né, aquele de alto índice glicêmico. Porque o que acontece quando você come muito o doce? Você vai consumir esse doce, você vai ter um pico de insulina, você vai ter uma diminuição da glicose, então vai mexer muito rápido nisso. O que eu aconselho a ela é alimentação saudável, se alimentar de 3 em 3 horas, alimentação rica em fibra, né, fruta, legumes. O doce em si, ele não vai trazer assim, a longo prazo, benefício algum. O que ela pode ter a curto prazo, se ela tiver uma crise de hipoglicemia na hora, estiver passando mal, comendo esse doce, traz benefício. Mas isso não quer dizer que isso seja o tratamento para ela. Entendi, que ela tenha que comer o doce todos os dias para manter o dia todo, assim, se sentindo bem, se sentindo forte. O ideal dela seria fracionar a alimentação, né, comer de pouco em pouquinho, uma alimentação saudável, garanto que ela não vai ter a hipoglicemia, salvo se ela tiver algum outro problema de base, alguma outra coisa relacionada a isso. Agora, por exemplo, os carboidratos. A gente fala muito do carboidrato integral, que o índice glicêmico é um pouco mais baixo. Nesse caso, quem tem hipoglicemia, ou mesmo quem não tem, comendo um carboidrato nos horários certos, na quantidade certa, a gente já consegue dosar um pouco dessa situação, de liberar aí também o prazer, porque o carboidrato eu imagino que também tenha essa mesma função, dar uma liberada na serotonina. O carboidrato em si, carboidrato simples, que é o carboidrato refinado, ou carboidrato, né, os grãos integrais que a gente chama, que são os carboidratos complexos, né, eles têm algumas propriedades, além de mexer nessa liberação de insulina, de controlar um pouco melhor também a glicose, ele tem a fibra que ajuda na saciedade, então que diminui aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, né? Ou seja, a pessoa vai comer, vai se sentir mais saciada, vai se sentir melhor, né? Então não vai sentir aquela necessidade às vezes, né? Porque muitas vezes também a gente sente aquela fominha, a primeira coisa que eu acho que é o mais fácil é abrir o armário, pegar a bolacha, pegar o doce, pegar o chocolate. Tá ali prontinho, abriu e tem um perfume gostoso, né? A bolachinha recheada, cheirosinha. O aspecto, né? Atrai, né? Que a gente come a primeira coisa que a gente vê. A barra de chocolate, as embalagens são lindas, né? Brilham. Exatamente. Isso é pegadinha também. Eu vou fazer o seguinte, doutora, a gente vai se encontrar lá na cozinha, vou dar um recado, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui que eu achei interessante e muita gente se pergunta isso mesmo. É uma pergunta da Geise. Beijo pra você, Geise. Se dizem que doce engorda, por que existem pessoas magras como eu, ela diz, que comem muito doce e não engordam? Já você me responde essa pergunta. Tá ótimo. Porque é verdade, a gente vê um monte de gente fala assim, nossa, mas essa daí é magra de ruim, porque come um monte e não engorda. Já conversamos, doutora, até daqui a pouco. Quem chegou agora é o seguinte, a gente está falando sobre dicas, vamos começar aqui algumas dicas de como saciar a vontade de comer doce. Saciar não, diminuir a vontade de comer doce, saciando o nosso organismo. Ele já vai contar uns truquezinhos. Mas eu deixei uma pergunta muito legal da Geise. Ela diz o seguinte, Carol, dizem que doce engorda. Doce engorda, açúcar puro, né? Mas por que existem pessoas como eu, que são magras, que comem muito doce e não engordam?
Por que isso acontece, doutor André? Todo mundo morre de inveja, mas Acontece. É do organismo? Acontece. É do organismo, né? Tem pessoas que têm metabolismo um pouco mais diferente de outras, né? Tem pessoas que têm metabolismo um pouco mais acelerado, tem pessoas que têm metabolismo um pouco mais lento, né? Tem que ver se além dela comer o doce, ela não pratica atividade física regularmente. Tá, porque ela vai malhar esse doce, de repente. Né? Exatamente, então o metabolismo dela vai aumentar, então ela tem esse direito, ela se dá esse direito de consumir o doce. Ela faz uma alimentação regrada, então ela também se dá esse direito. E depende muito também do tipo de doce que ela vai consumir. Né? Agora também tem uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que são magras, né, visivelmente, fisicamente falando, que são menos saudáveis que pessoas um pouco mais obesas. Porque tem uma coisa que chama-se gordura visceral. Olha, isso é importante. Exatamente. Então, a gente tem a gordura, importante. é muito importante. A gente tem a gordura nossa periférica, né? Então são as pessoas obesas que têm aquela gordura da barriga, dos braços, mas tem pessoas que são magras que têm a gordura visceral, que a gente chama. Então a gordura que está impregnada nos órgãos. E essa é a gordura mais perigosa que se tem. Então, e a gente não consegue ver, aparentemente a pessoa é magra. Só com exames de imagem, né, que a gente consegue enxergar. Mas hoje já se tem pessoas sedentárias e magras, que são menos saudáveis que pessoas um pouco ou sobrepeso ou um pouco com obesidade grau 1, que têm uma vida mais ativa, que teoricamente, apesar de serem obesas, são até relativamente mais saudáveis que pessoas magras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas definições. Então, Geise, na verdade, assim, em partes é uma vantagem, porém não quer dizer que por não engordar você está 100% saudável. Exatamente. Procura o clínico, procura o cardiologista, faça os exames, faça as rotinas e veja como é que está. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então? A gente vai ter 2 momentos com o Dr. André. Daqui a pouquinho ele vai voltar também para a gente tirar mais dúvidas, mas eu acho que a gente pode começar falando dessas delicinhas que estão aqui na mesa. O que você trouxe? Eu já vi essa salada de frutas antes de entrar e eu confesso que eu estou com muita vontade. Posso comer, né, doutor? Pode, à vontade. Então, me conta, por onde você quer começar? Tem uma manga aqui, ó, ela está fugindo de mim, mas eu quero muito comer essa manga. Por onde você quiser. Aqui a gente tem esses truques? Tem uns truques. Eu acho que o que o pessoal mais pergunta, que o pessoal mais é viciado, o pessoal mais se liga hoje em dia é chocolate. Tem jeito, né? Não tem jeito. Olha, né? mas isso aqui é bonita a barra, né? É bonita, é o que dá mais vontade de comer. E aí? Então, chocolate a gente tem alguns truques que a gente pode utilizar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda até 30 gramas de chocolate por dia. Ou seja, o chocolate não é o vilão de uma dieta, tá? O chocolate traz benefícios também para a nossa saúde, né? Só que o que traz mais benefícios dentro do chocolate é o cacau. Então, a gente tem N tipos de chocolate no mercado. A gente tem o chocolate, desde o chocolate branco até o chocolate, esse aqui no caso é 85% cacau. 85 é bastante, né? É bastante. Você vê que ele é bem escuro, a cor dele é bem escura. Né? Então, você tem chocolate recheado, você tem chocolate com frutas, com doces, com mel, com um monte de coisa. Mas falando particularmente do chocolate em si, o chocolate escuro, quanto mais escuro, 85%, 65% cacau, ele traz mais benefícios, justamente por causa do cacau. Perfeito. Né? Só que ele também vai saciar a vontade de comer outro doce? Vai. Ele dá ele dá uma mascarada ali, aquele momento que você quer comer, você fala, não, deixa eu pegar então essa barrinha 80% e tal. Dá porque resolve. Justamente por isso, porque dentro do chocolate cacau, ele também tem um pouco de açúcar e ele tem um componente do chocolate, que tem em alguns outros lugares aqui também, que chama-se triptofano. Né? É um aminoácido que ele é responsável dentro do cérebro por liberar e ativar essa serotonina que dá a sensação de bem-estar. Entendi. Então por isso que muitas vezes a gente come chocolate e tem essa sensação. Justamente o X da questão está nessa substância, nesse aminoácido, chama-se triptofano. E no chocolate mais de 60% cacau? Tem por causa do cacau. E eu acho que pode ser assim, às vezes a gente olha a barra, vê muito escura assim e durinha, você fala, não me apetece. Não. Mas de repente dá uma derretida, né? Fica gostoso. Já fica cremosinho, já vai bem. Já fica uma delícia. Você coloca numa fruta, alguma coisa, mas e a grande diferença do chocolate escuro para o chocolate ao leite é a proporção que o chocolate ao leite tem gordura e tem açúcar, né? Proporcionalmente, o chocolate, quanto mais escuro, menor essa concentração. Entendi. Né? Então, se você pegar dentro dessa 30 gramas, se você pegar esse quadrado desse chocolate
e esse quadrado desse chocolate, você vê que o tamanho é igual. Só que esse aqui traz muito mais benefício que esse. Esse tem muito menos gordura, muito menos açúcar. Engorda menos, inclusive. O valor calórico dele é um pouco menor do que o chocolate ao leite. E quantos, como a gente colocaria aqui 30 gramas para a gente ter uma ideia aí no dia a dia e não pirar, assim, esse aqui, 30 Mais ou menos gramas? isso, um pouquinho menor que isso, Então, mas a gente pode fazer uns 3 quadradinhos, 2 a 3 quadradinhos. É o ideal, essencial para a gente consumir num dia e traz mais benefício do que malefício para a gente. Claro, se a gente, no dia a dia, a gente tiver a alimentação regrada, atividade física junta, o chocolate é bem legal porque ele sacia a fome, sacia essa vontade de doce e traz muito benefício também. Muito bom. Então, meninas, vamos levar na bolsa um chocolate que seja acima de 60% cacau? Legal. Já dá uma ajudada? Já dá uma ajudada boa. Então, vou fazer o seguinte, doutor, daqui a pouquinho eu volto. Beleza. A gente vai continuar aqui, porque tem, ó, isso aqui é chicletinho? Chicletinho. Ah, chiclete, é uma dica, chicletinho? Pode ser, né? Ó, que beleza! Então, continue mandando aí as dúvidas. Desculpem, meninos, eu tava mostrando para vocês, tem até chicletinho aqui, a gente vai entender até que ponto aí o chicletinho pode ser uma ajuda no momento que a gente tem vontade de comer o doce. Vamos falar de outros ingredientes aqui. E se você tiver dúvida, vai mandando. @Carol_Minhoto. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Já volto. Ô, coisa boa!